Olá, expedicionários do tempo! Eu sou o Silva, do Sonhoshi Histórico Silva, e hoje vamos desvendar juntos um dos maiores equívocos da interpretação bíblica: a verdadeira natureza dos chamados infernos das Escrituras. Quando falamos em vida após a morte, no contexto judaico-cristão, a maioria das pessoas imagina imediatamente um lugar de fogo eterno e tormento. Mas a realidade textual é infinitamente mais complexa e fascinante. A palavra inferno, que vem do latim inferos, significando lugares inferiores, já carrega em si uma carga interpretativa que não existe nos textos originais. Nos manuscritos hebraicos do Tanahi, o que nós chamamos de Antigo Testamento, e nos escritos gregos do Novo Testamento, encontramos um verdadeiro caleidoscópio de conceitos sobre o pós-vida, que foram se transformando ao longo de mais de 1000 anos de composição literária. Esta não é uma jornada sobre religião, mas sobre evolução cultural, sobre como as ideias mais profundas da humanidade se transformam através dos séculos. Vamos iniciar nossa expedição pelo conceito mais ancestral, o Sheol. Diferente de todas as imagens populares que temos hoje, o Sheol não era um lugar de punição, mas sim o destino universal e inevitável. Imagine um vasto subterrâneo, escuro e silencioso, onde as almas dos mortos permaneciam como sombras, sem distinção entre virtuosos e pecadores. Era o grande equalizador cósmico, para onde iam tanto os grandes profetas quanto os mais cruéis tiranos. A imagem que temos no livro de Isaías é particularmente reveladora. Despertarão e exultarão os que habitam no pó. Esta visão de um sono coletivo na poeira mostra como o Sheol era compreendido como um estado de existência diminuída, quase de suspensão da consciência ativa. Um dos exemplos mais comoventes desta concepção aparece na história do profeta Jeremias, quando este, já com 78 anos de sabedoria acumulada, recebe a notícia da suposta morte de seu discípulo mais amado. Sua reação é profundamente significativa. Ele rasga suas vestes, cobre-se de cinzas e declara, em meio ao pranto, que descerá em luto ao Sheol para se reunir com seu jovem aprendiz. Não há aqui nenhuma menção a recompensas ou castigos. Apenas a certeza melancólica de que a morte é o destino comum que aguarda a todos, um lugar de reencontro além da vida. Esta visão unificada do pós-vida começa a sofrer suas primeiras fissuras com o surgimento da literatura profética. O texto de Amós, um dos profetas menores, já traz os primeiros indícios de que talvez o Sheol não fosse tão igualitário quanto parecia. Em uma de suas visões mais perturbadoras, ele descreve como os opressores e corruptos descerão ao Sheol com estrondo, sugerindo que mesmo no mundo das sombras poderia haver diferentes graus de existência. Mas é no livro dos Salmos que encontramos as pistas mais intrigantes para essa transformação conceitual. Em vários hinos, os salmistas imploram a Deus que não os abandone no Sheol, que não permita que seu destino seja o mesmo dos ímpios. Esta súplica repetida revela um anseio crescente por justiça divina, que ultrapassasse os limites da vida terrena. Aos poucos, a ideia de um julgamento pós-morte começava a germinar na consciência religiosa judaica, preparando o terreno para as revoluções conceituais que viriam nos séculos seguintes. Esta transição não foi abrupta, mas sim um lento processo de amadurecimento teológico que refletia as crises existenciais e as transformações sociais do povo hebreu ao longo de sua história turbulenta. Agora que compreendemos as fundações do pensamento sobre o pós-vida no judaísmo antigo, nossa expedição avança para um dos períodos mais fascinantes desta evolução, os séculos que antecederam o surgimento do cristianismo. Foi neste caldeirão cultural que as concepções sobre o além sofreram suas transformações mais radicais.
dando origem a novos conceitos que moldariam o pensamento ocidental por milênios. O primeiro grande terremoto conceitual veio com a emergência da Giniena, termo que tem suas raízes em um lugar muito real e carregado de significado histórico. O Vale de Ben Hinnom, nos arredores de Jerusalém. Era mais do que uma simples depressão geográfica. Era um local marcado pela memória coletiva de práticas que o judaísmo ortodoxo considerava abomináveis. Foi neste vale que, segundo os registros do Livro das Crônicas, alguns reis de Judá permitiram a realização de cultos envolvendo sacrifícios humanos, particularmente de crianças, aos deuses cananeus. Esta associação com a morte violenta e a idolatria transformou o vale em um símbolo poderoso de impureza e julgamento divino. A genialidade dos profetas foi ressignificar este lugar de horror em uma metáfora escatológica. Jeremias, em um de seus oráculos mais dramáticos, profetiza que o vale não seria mais chamado de Ben Hinnom, mas sim de Vale da Matança, onde os cadáveres dos inimigos de Judá seriam deixados para serem devorados pelas aves de rapina e animais selvagens, menos a pior sorte possível, em uma cultura que valorizava profundamente o sepultamento digno. Esta imagem chocante de corpos insepultos e em decomposição se fundiu com a visão de Isaías sobre um fogo que não se apaga e vermes que não morrem, criando o caldo cultural perfeito para o surgimento da hiena como conceito escatológico. Quando João Batista, já no limiar do Novo Testamento, brada contra os fariseus e saduceus, alertando sobre a ira que está por vir. Ele está se referindo precisamente a esta hiena que havia se cristalizado no imaginário popular como o destino final dos pecadores impenitentes. Mas a verdadeira revolução conceitual estava apenas começando. Enquanto a hiena representava uma evolução natural das tradições proféticas judaicas, o próximo conceito que exploraremos veio diretamente do choque cultural entre o judaísmo e o mundo helenístico. Com a conquista de Alexandre o Grande e a subsequente helenização do Oriente Médio, o pensamento grego começou a infiltrar-se em todas as esferas da vida judaica, incluindo suas concepções escatológicas. Foi neste contexto que o Hades fez sua entrada triunfal no imaginário sobre o pós-vida, diferente do Sheol, que era um lugar de existência passiva. O Hades grego era um reino complexo e burocrático, com diferentes regiões para diferentes tipos de almas. Os tradutores da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, produzida em Alexandria, enfrentaram um dilema filosófico ao verter o termo hebraico Sheol para o grego. A solução que encontraram foi usar a palavra Hades, mas esta não era uma simples tradução. Era uma transformação conceitual que carregava consigo séculos de bagagem mitológica grega. Esta apropriação cultural atingiu seu ápice nos escritos do Novo Testamento, particularmente na famosa parábola do homem abastado e do mendigo Lázaro. Aqui o Hades já não é mais o Sheol indiferenciado dos patriarcas. É um lugar de tormento consciente e sofrimento ativo, onde o rico, egoísta, sofre as consequências de suas ações em vida, enquanto pode ver à distância o pobre Lázaro desfrutando do consolo espiritual. Esta representação marca um ponto de virada fundamental. Pela primeira vez, temos uma descrição vívida de um pés-vida moralmente estratificado, onde as ações terrenas determinam diretamente a experiência post-mortem, que era uma sombra indistinta, tornou-se um reino de justiça retributiva, refletindo a crescente sofisticação das doutrinas sobre o juízo final e a responsabilidade individual. Esta transformação não aconteceu no vácuo, foi o resultado de séculos de reflexão teológica, crise política e intercâmbio cultural que redefiniu radicalmente o que significa morrer na tradição judaico-cristã. Expedicionários do Tempo.
Se esta jornada pelos mundos invisíveis da Bíblia está ressoando com vocês, eu tenho um convite especial. Primeiro, garantir sua inscrição no Sonho Histórico Silva é como marcar seu lugar na nossa próxima grande aventura. Menos temos tantos mistérios para desvendar juntos. E já que estamos falando de conceitos transformados pelo tempo, que tal uma interação diferente? Nos comentários, me conte. Se você pudesse ressignificar um conceito bíblico para os nossos tempos, qual seria? E como você o reinventaria? Não precisa ser nada tradicional. Quero ver criatividade. Sua perspectiva pode inspirar a nossa comunidade inteira. Nossa expedição pelos mundos invisíveis da Bíblia agora chega às suas fronteiras mais especulativas e fascinantes. Enquanto o Hades e a Jiná representavam evoluções dentro do pensamento mainstream, judaico-cristão existe um quarto conceito que emerge das sombras da literatura marginal, das tradições que ficaram à beira do cânone oficial, mas que exerceram profunda influência no imaginário religioso. Este conceito é o tártaro, uma palavra que soa estranha e exótica em contexto bíblico. E não é por acidente. Sua única aparição ocorre na segunda epístola de Pedro, um texto que já nasceu envolto em controvérsias sobre sua autoria e datação. O autor adverte seus leitores que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados até o juízo. Esta menção breve, mas explosiva, abre uma janela para um universo teológico paralelo que poucos conhecem. Para compreender o que é o Tártaro bíblico, precisamos fazer uma viagem dupla. Primeiro, pela mitologia grega, onde o Tártaro era a prisão cósmica primordial, o calabouço onde os titãs derrotados foram encarcerados por Zeus. Depois, pelas tradições apocalípticas judaicas que floresceram nos séculos entre o Antigo e o Novo Testamento. O livro de Enoque, um texto que nunca entrou no cânone oficial da maioria das denominações cristãs, mas que era amplamente lido e respeitado nos círculos judaicos do primeiro século. Nos contam uma história extraordinária sobre os vigilantes. Um grupo de 200 anjos que, seduzidos pela beleza das filhas dos homens, desertaram de suas funções celestiais para coabitar com mulheres humanas. Desta união proibida nasceram os Nefilins, gigantes que aterrorizaram a humanidade e corromperam a criação. Como punição por sua traição, estes anjos foram acorrentados em um lugar de trevas e tormento, aguardando o juízo final. O autor de 2 Pedro, escrevendo para uma audiência familiarizada, tanto com a cultura grega, quanto com as tradições apocalípticas judaicas. Fez uma escolha linguística brilhante ao usar o termo tártaro. Era uma palavra-ponte que ressoava simultaneamente com a mitologia pagã de seus ouvintes helenísticos e com as tradições enóquicas dos convertidos judeus. Esta apropriação cultural mostra como o cristianismo primitivo era um caldeirão de influências diversas, capaz de sintetizar conceitos aparentemente díspares em uma nova visão de mundo coerente. O Tártaro, portanto, não era simplesmente um sinônimo do inferno. Era uma prisão específica para seres sobrenaturais. Um conceito que respondia à pergunta: o que acontece com os anjos que se rebelam contra Deus? Esta jornada, através dos 4 inframundos bíblicos, do Sheol ancestral ao Tártaro especulativo, revela muito mais do que uma simples evolução doutrinária. Revela a incrível capacidade humana de reimaginar o desconhecido, de transformar medos existenciais em sistemas de significado, de constantemente repensar as questões mais fundamentais da existência. Cada transformação conceitual, cada nova palavra para descrever o indescritível, representa não uma ruptura com o passado, mas um diálogo criativo com ele. O Sheol não desapareceu quando o Hades emergiu. A Jiná não cancelou o Tártaro. Em vez disso, estas camadas de significado se acumularam como sedimentos
em um sítio arqueológico, criando uma paisagem teológica complexa e multifacetada, que continua a fascinar e inspirar 2 milênios depois. E assim chegamos ao final desta expedição extraordinária, meus amigos. Espero que esta jornada, através das camadas do PS Vida Bíblico, tenha iluminado não apenas o passado, mas também a maneira como entendemos nossa própria busca por significado. Aqui no Sonhoshi Histórico Silva, acreditamos que cada like, cada comentário e, especialmente, cada nova inscrição não é apenas um número, é o acendimento de uma nova fogueira em nossa comunidade de exploradores do tempo. Se esta viagem ressoou com você, se fez você ver textos familiares sob uma nova luz, então você já é parte da nossa família de expedicionários. Sua presença aqui torna esta comunidade especial. E, já que estamos construindo esta jornada juntos, eu queria fazer um convite do coração. Além de garantir sua inscrição, se ainda não é inscrito, que tal compartilhar nos comentários qual foi o momento desta investigação que mais mexeu com você? Que nova compreensão você leva desta exploração? E se você tem uma história pessoal de como reinterpretou algum conceito tradicional, eu genuinamente adoraria ouvir. Suas experiências enriquecem nossa comunidade de maneiras únicas. Estamos aqui, como sempre, não apenas para consumir conteúdo, mas para construir significado coletivamente. Até nossa próxima aventura no tempo. Continuem explorando!